Oi, gente, boa noite. Oiê, esperar o pessoal entrar. Vamos entrando. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Tayane. Boa noite, Silvana. Gente, eu vou ficar com dois telefones porque eu sou cega. Eu não vou conseguir enxergar ali. Boa noite, Carol. Boa noite, Fabi. Deixa eu colocar aqui. Doutor Francisco já chegou. Vamos ver se vai dar certo. Oi, gente, boa noite. Olá, doutor. Tudo bem? Ei, Luciana, tudo bom? Tudo jóia. E você? Tá me escutando bem? Eu tô. E você? Tudo ótimo. Que bom, então. Obrigada por ter aceito o convite para participar dessa live que todo mundo me pediu, desde que eu trouxe à tona a minha história, né? Que eu tornei pública a minha história com a síndrome do X frágil. E aí, o assunto que todo mundo pedia era para falar de congelamento de óvulos, de fertilização in vitro. Então, te agradeço muito, né, por ter topado essa live aqui para a gente levar conhecimento para todo mundo e um assunto que infelizmente ainda é um tabu, né, ainda é pouco explorado e de tamanha relevância. Então, te agradeço bastante, tá bom? Vou te Eu que agradeço apresentar. você ter me convidado e espero poder ajudar. Imagina, eu tenho certeza que vai. Então, gente, o doutor Francisco, ele é especialista em reprodução assistida, ginecologia e obstetrícia. Ele é mestre e doutor em saúde da mulher. E quando eu vim para Belo Horizonte, quando eu voltei, meus médicos estavam em São Paulo e eu moro aqui. Então, eu busquei, né, alguns especialistas e aí foram alguns caminhos, eu cheguei até o doutor Francisco e foi, assim, foi muito bom, porque até então aqui em Belo Horizonte ninguém conhecia a síndrome do X frágil. E quando eu cheguei nele, ele conhecia aquilo, foi um conforto, assim, uma tranquilidade. Então, eu sou muito grata por ter encontrado ele, indico ele para todo mundo. E, assim, estou muito feliz de estar aqui com você. E eu queria levar, né, um pouquinho do conhecimento para as pessoas, porque eu atendo muita gente, mais ou menos na faixa aí de 30, 38 anos, e eu sempre que possível trago esse assunto, né, de maternidade, como é que tá? E o que eu mais escuto é ainda não sei, ainda não decidi, tô pensando, não sei, não é a hora. E assim, eu sempre falo, então o que que você acha de congelar os óvulos? E aí muita gente fala, mas é tão caro, ou nunca pensei, não sei. Então, por isso que eu acho que é importante a gente trazer, né, esse assunto. E aí, aproveitando também, o meu livro que eu escrevi, escrevi um capítulo, é o Tempo de Parar, Tempo de Agir, e eu escrevi contando a minha história com o X frágil, quando eu descobri como é que foi, como que foi o processo para congelar os óvulos. Então, eu acho que com o livro, com essa live, com tudo que eu venho trazendo sempre para as pessoas, eu espero estar ajudando. Se eu ajudar pelo menos uma pessoa, eu já fico muito feliz. Então vamos lá, agora é com você. Conte pra gente a respeito desse assunto. Ô, Luciana, que bacana, assim, a sua iniciativa, não só de escrever o livro, não só de colocar tanta informação útil, né, nas suas redes, e também de pensar em fazer essa live, porque a desinformação, ela é cruel, a desinformação, ela custa caro, né, e muitas vezes a gente toma decisões erradas na vida simplesmente porque a gente não sabia dos fatos, não sabia é, de algumas realidades. Então, sempre que a gente consegue tomar qualquer decisão em cima de informações corretas, científicas, isso a gente tem mais chance de acertar e tomar as nossas melhores decisões, né?
Com certeza. A, a- eu sempre faço uma brincadeira bobinha nas minhas consultas com as pacientes que a natureza foi machista, a natureza foi muito injusta com as mulheres, né? Enquanto os homens produzem espermatozoides a vida toda, então o homem acaba não tendo pressa de ter filho, ele pode ter filho aos 40, aos 50, aos 60 anos, quase sempre sem maiores dificuldades, porque ele produz espermatozoides, né? Então há uma produção, há uma renovação, então são sempre fartos e novos os espermatozoides do homem. A mulher não produz óvulos, ela nasce com um pacotinho de óvulos, ela nasce com um número de óvulos e ao longo da vida esses óvulos vão reduzindo, vão sendo gastos, vão sendo reabsorvidos, vão se degenerando e a gente tem uma queda tanto na quantidade quanto na qualidade dos óvulos das mulheres ao longo da vida, né? Só que as nossas bisavós, as nossas avós, elas às vezes nem iam para a escola, casavam ali com 12, 13 anos, já tinham seus filhos ainda mal saídas da adolescência, já assim, completavam a sua prole muitas vezes antes dos 30 anos, então a idade normalmente não era uma preocupação das mulheres antigamente. Mas o mundo mudou e hoje as mulheres querem estudar, querem trabalhar, querem viajar, querem dominar o mundo, né? Eu falo que as mulheres vão dominar o mundo. Com certeza. Se já não dominaram, estão próximas. Mas, então, muitas delas pensam, não, ter filho agora vai me atrapalhar, ter filho agora vai impedir que eu dedique ao trabalho, que eu dedique a outros projetos, então eu quero ter filho depois. Mas acha, erroneamente, ó, seu gatinho aí atrás, acha erroneamente que hora que ela quiser vai ser simples, né? Até porque durante a nossa vida, adolescente, adulto, jovem, a gente está sempre preocupado em não engravidar. A gente está sempre com medo de engravidar sem querer e às vezes toma alguns sustos achando que engravidou, ou seja, engravidar deve ser alguma coisa muito fácil, né? Basta querer que a gente vai conseguir. E, e, só que a fertilidade feminina vai caindo. E quando a mulher quiser, pode ser que ela consiga, mas pode ser que ela tenha dificuldade, né? De uma maneira geral, a maioria das mulheres ainda tem uma fertilidade, em média, boa até os 35 anos de idade, e essa fertilidade começa a cair de forma mais acentuada a partir dos 35, mais acentuada ainda a partir dos 38 e 40 anos. Só que nós temos que lembrar que média não representa todo mundo, né? Pois é, então se a gente fala, não, a mulher brasileira tem em média 1,60 de altura, legal, você pode ter 1,70 ou 1,50 e a média ser 1,60. Então a sua fertilidade pode estar caindo antes dos 30 anos ou aos 30 e poucos anos ela já está caindo, já está com a baixa reserva, né? Então a gente não pode assumir que está tudo legal até os 35, que eu só preciso me preocupar com isso após os 35. Uhum. E é interessante também porque, assim, a maioria acha, igual, né, você falou, mas quando a gente tá ali na adolescência e tal, todo mundo fala, não, eu engravidei. Aí, pílula do dia seguinte, exame de gravidez, todo mundo já passou por isso aqui, é um fato, Isso mesmo. né? Aquele susto. E tem muita gente que nem imagina, muita gente pensa também que às vezes tomar pílula, que isso atrasa, né, que posterga aí essa capacidade da mulher, o que não é uma verdade, até postei isso esses dias, porque isso é muito importante que todos saibam, eu até escrevo isso no livro, que a gente nasce, como você falou, com uma capacidade finita e vai gastando, independente de estar grávida, de menstruar, de tomar pílula, de qualquer coisa, todo mês a gente gasta. Então é muito importante. Só que tem algumas pessoas, né, haja vista meu exemplo, que gastam mais rápido por diversos motivos, né? Aí a gente nem vai falar porque são muitos.
Então, é importante esse acompanhamento, mas a gente sabe que aquele exame AMH, que é o antimuleriano, que mostra a reserva ovariana, não é um exame que é pedido, né? Até porque o plano de saúde nem É. cobre, e porque ele também não é certeza, ele dá uma referência, mas não é uma Uhum. coisa que, tá baixo, pronto, é isso, ou tá alto, tá ok. Não, tem diversos fatores, a gente sabe, né? Mas, assim, eu Isso. acho importante a gente falar, porque, por exemplo, todo mundo me pergunta, Luciana, mas você pode ter filhos ainda por vias normais? Bem, Uhum. até uma coisa que a gente conversou bastante na última consulta. Poder, Uhum. eu posso. Cientificamente Uhum. falando, eu posso. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas eu acho que é um assunto até que a gente, né, deve conversar, porque assim, ninguém tem garantia de nada. Às vezes uma menina de 20 anos também, ela tem uma reserva ovariana muito boa, mas nada garante que ela vai de fato conseguir ter filhos. Isso é uma certeza que nem a ciência Isso. dá, né? É mais, vamos dizer, tá mais lá em cima. Então, Isso mesmo. acho que é importante a gente falar. Mas como a gente faz esse acompanhamento, já que o antimoleriano não é solicitado? O que a gente Deixa eu pode dar, fazer? deixa eu voltar um pouquinho aí que você começa falando do anticoncepcional. De Uhum. fato, a gente não consegue impedir a perda natural dos óvulos. Nem o anticoncepcional, nem se você engravidou ou não engravidou, nada que a gente conheça atualmente na medicina consegue economizar os óvulos, fazê-los com que eles sejam gastos mais lentamente, né? É, Porém, tem alguns mitos sobre o anticoncepcional que eu queria só aproveitar, assim, para fazer um parêntese Claro! aqui, né? A Tem live gente que é fala, sua. Vamos falar tudo que a é gente nossa. conseguir de informação para as pessoas. O anticoncepcional, tem gente que fala, eu tomei muitos anos de anticoncepcional e depois eu não consegui engravidar. Como se tomar o anticoncepcional muitos anos trouxesse prejuízo para a fertilidade. Isso é um mito. Né? O anticoncepcional, ele não atrapalha e nem protege os óvulos, por exemplo. Né? O que acontece é que às vezes a pessoa usou anticoncepcional dos 20 aos 40 anos e quer engravidar aos 40 anos, tem dificuldade e vai achar que a culpa foi do anticoncepcional. Quem tomou anticoncepcional há muitos anos, via de regra, está parando ele mais tarde. Né? Pobre Então, coitado leva a culpa de tudo. exatamente. Então, o anticoncepcional, na verdade, ele tem até alguns fatores de proteção de fertilidade. O anticoncepcional diminui um pouco o risco de doenças sexualmente, de algumas doenças sexualmente transmissíveis, a doença inflamatória pélvica. O anticoncepcional pode impedir que uma endometriose avance de forma mais rapidamente. Então, na verdade, ele até mais ajuda do que atrapalha a fertilidade, mas não porque economiza os óvulos, por outros mecanismos, né? Excelente, isso mesmo. É, a medicina, de uma maneira geral, Luciana, e a ginecologia devem isso que você colocou às mulheres. Como acompanhar a reserva ovariana, né? Como saber se é o antimileriano ou se não quando preocupar com isso, né? Que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas a gente ainda não tem respostas muito definitivas sobre isso. Como você Uhum. falou do antimileriano, o que o antimileriano é? É um exame de sangue que qualquer mulher pode fazer em qualquer laboratório. Infelizmente os planos não cobrem, ele custa aí de 300 a 500 reais, então também não é um exame baratinho, mas ele dá Uhum. para nós uma referência. Ele varia aí de 0,1 a 5, 6, 7, que são as reservas ovarianas maiores, alguns casos até mais do que isso, mas se a pessoa normalmente está com reserva, um antipiretina acima de 2 alguma coisa, 2,5, 3, a gente considera que é uma boa reserva. Abaixo de 2, ou principalmente abaixo de 1, já é uma reserva mais reduzida, né? Claro que isso deve ser interpretado de acordo com a idade da paciente. Mas aquilo é uma avaliação pontual. Então, uma amiga da Luciana pode fazer um exame que deu 2,5 aos 30 anos. Que bom, 2,5, está acima de 2, está legal, etc. Mas qual que é a rapidez com que vai cair a reserva dessa paciente? Até quando que ela vai ter uma boa reserva? O exame não consegue fazer uma previsão.
Uhum. Entendeu? Então a Sim. gente só consegue fazer uma leitura do momento e não um prognóstico. Quando será a minha menopausa? Quando minha fertilidade vai estar preservada? Isso a gente ainda não consegue responder, mesmo com o hormônio antimileriano, né? Então eu acho que a medicina precisa ainda descobrir como, né, fazer um prognóstico. Hoje a gente quer a previsão do tempo, da semana, do mês, do ano, para a gente programar nossas férias, para a gente fazer tudo. A gente quer Uhum. previsão financeira para a gente fazer os nossos planos. Então a gente vai precisar de alguma forma de ter essa previsão dos ovos. De fato, é, eu já eu não posso nem colocar a culpa no ginecologista, né? Porque o ginecologista, quando está atendendo a adolescente, a mulher jovem, ele se preocupa mais com a contracepção, em orientar a prevenção de DSTs, etc. Essa é a principal função do ginecologista. É, talvez o que ele precise fazer é já começar a alertar, porque a paciente precisa começar a planejar sua vida desde os 20, 25 anos, mesmo que esse planejamento seja para por volta dos 30, 30 e poucos anos ela tentar engravidar, né? Uhum. É, mas deixa eu cometer assim a ousadia de tentar definir assim alguns pontos para a mulher tomar cuidado. É, assim, a princípio, se a mulher não tem história na família de menopausa prematura, tá? A história familiar é importante. Ah, minha mãe teve uma menopausa aos 35 anos. A minha tia teve uma menopausa aos 38 anos. A história familiar é muito importante. Uma mulher que tem uma história familiar positiva tem um risco maior de menopausa prematura e de baixa reserva. Alguém que já fez cirurgias ovarianas, eu tive um cisto, eu tive alguma coisa, tirei um pedaço do ovário, eu tirei um ovário inteiro, essa pessoa tem um risco de baixa reserva, né? Alguém que Uhum. vai fazer terapias para câncer, quimioterapia, radioterapia, isso é muito perigoso para os ovários, para a reserva ovariana, né? E alguns sinais, como ciclos menstruais irregulares ou ciclos menstruais curtos, né? Muitas mulheres têm ciclos de 28 dias, 30 e 30 dias. Isso eu estou falando sem anticoncepcional, isso eu estou falando com um ciclo completamente natural. Quando o ciclo começa a ficar mais curto, 26 e 26 dias, 25 e 25 dias, 24 e 24 dias, esse Uhum. encurtamento do ciclo, ele é uma luzinha amarela, ele é muito característico de mulheres que já estão entrando na reserva ovariana mais baixa, né? Mas de uma maneira geral, eu penso que as mulheres a partir dos 30 anos merecem uma avaliação do hormônio antimileriano. Se ele estiver normal, legal. Vamos repetir ano que vem com 31 anos, né? Se ele já estiver baixo, opa, então vamos tentar congelar logo agora aos 30 anos, porque se ele está baixo a gente não consegue colher muitos óvulos ao mesmo tempo, então já é melhor colher logo do que esperar baixar ainda mais, né? Uhum. Mas eu não acho eu diria que 30 anos. A partir de 30 anos, não é que tem que congelar os 30 anos, mas tem que começar a pensar nisso aos 30 anos, tem que começar a consultar com o médico especialista, a discutir e avaliar a melhor situação. Quase todo mundo que vem conversar comigo sobre congelamento de óvulos, eu pergunto, mas como é que está a vida? Você está solteira, você está namorando, você está noiva, você está casada? Tem alguma possibilidade de você já engravidar naturalmente agora? Se tem, tenta, engravida natural, não pensa, não congela o óvulo, não, engravida natural, isso é sempre melhor, né? Uhum. Mas, às vezes isso é possível, às vezes não. Então a gente também tem que ajudar as mulheres nessas decisões e nessas possibilidades, né? Então, Isso. essa discussão ela deve começar, eu acho que a partir dos 30 anos. E em relação ao antimuleriano, porque assim, eu pelo menos eu nunca vi nenhum ginecologista solicitar assim aleatoriamente, o que eu Sim, realmente acho que deveria ser algo que a gente tem que normalizar, né? sim, Então, poderia, porque eu sempre falo com todo mundo que eu converso, que eu atendo, eu falo, peça ao seu médico
né, um pedido para fazer o exame, porque realmente eu passei por isso, então eu sei quão importante é. Então é algo que eu falo para todo mundo. É só a pessoa chegar e falar para o médico dela, olha, fiquei sabendo, quero fazer, como é que é? Só fala para a gente mais ou menos, porque eu nunca vi, então É, realmente eu acho que não é uma prática, né? justamente. Como é um exame relativamente novo, a maioria dos ginecologistas não conhecia esse exame na sua residência, na sua formação, né? Então é uma coisa nova, demora às vezes para as pessoas tomarem conhecimento. Como também ainda não existe uma recomendação de uma sociedade médica, uma recomendação de Organização Mundial de Saúde desse tema, é, por isso é que eu falei, eu não posso culpar o ginecologista porque ele não está descumprindo uma norma ou uma regulamentação. Mas, igual você falou, é um barulho silencioso, o problema está aí. A gente tem que levantar esse problema para chamar a atenção das sociedades, para que se crie ou que se pesquise um protocolo, né, para que haja uma recomendação, que aí, porque se a paciente falar com o médico, assim, você falou, como é que a paciente faz para fazer o exame? Em tese, ela não deve fazer o exame sozinha, porque todo o exame precisa ser interpretado pelo médico diante do contexto que a paciente está vivendo, né? Então, a minha recomendação é essa, consulte com seu ginecologista, pergunte a ele sobre o exame, provavelmente ele vai ser favorável, vai fazer o exame. Se ele não quiser fazer o exame, bom, quem talvez procure um médico especialista em fertilidade, em reprodução humana, porque aí o médico vai pedir, mas mais do que isso vai saber interpretar. É muito ruim um médico pedir um exame que ele não sabe interpretar, né? Então, deu isso aqui, tá bom ou tá ruim? Não sei. Então, às vezes o Relativo. ginecologista fica inseguro de pedir um exame também que ele não sabe, não está acostumado a interpretar, né? Uhum. O meu exame, por exemplo, na época ele deu super baixo, aí até o médico falou, ó, eu arrisco dizer que você não tem mais de 6 meses aí para engravidar, porque estava muito baixa a reserva. E aí eu fiz 2 ciclos, né, de indução, e o primeiro, ok, assim, foi abaixo do normal, obviamente, mas para a minha reserva o médico até falou, ó, foi mais do que eu imaginava. O segundo já não foi tão legal assim. Aí eu queria fazer um terceiro e ele falou: não adianta, você vai gastar dinheiro, vai se desgastar à toa, seu corpo não está mais respondendo. E aí a gente já não fez. Mas eu já vi Uhum. pessoas com uma reserva igual à minha, ou até menor ou maior, enfim, né? Já vi de tudo. Que conseguiu outros números. Então, isso é muito relativo. Não é simplesmente um Sim, número que vai dizer. Depende também de sim. como o corpo reage, não é isso? Exatamente. O antimileriano dá uma noção, igual você falou, da reserva ovariana, e de uma maneira geral, quando a reserva está. Luciana? Voltou. Isso. Voltei. De uma maneira geral, quando a reserva ovariana é baixa, há uma tendência de se colher poucos óvulos de cada vez. Se a reserva ovariana é maior, há uma tendência a se colher mais óvulos de cada vez. Mas é tendência. Você tem pessoas com reserva mais baixa que nos surpreendem positivamente, colhendo uma quantidade acima do esperado, assim como pode ocorrer o contrário. O antimileriano era bom, a reserva então era boa e na hora da coleta a gente colhe poucos óvulos, né? Isso é o que você falou, é o organismo, é a reação do organismo à medicação, é a dose de medicação que foi utilizada, né? É o Exato. momento da coleta, se a coleta foi feita exatamente no melhor momento para ser colhido. Então, por isso é que às vezes uma paciente faz uma coleta e coletou óvulos abaixo do esperado. De repente, isso pode ser circunstancial. Você fez 2 ciclos, em momentos próximos, um foi melhor, o outro foi pior. Poderia ser o Uhum. contrário. Poderia ter sido um primeiro ruim, mas um segundo que consiga um pouco mais, né? E é Isso, interessante. Desculpa, te cortando um minuto. É não pode falar. interessante isso também, porque assim, eu já vi muitos casos que a pessoa tentou, por exemplo, com um médico,
não conseguiu Uhum, engravidar, no caso, né? E aí ela foi uhum, para outro médico e conseguiu. E fica aquela coisa assim, como se fosse o médico. Mas não é o sim, médico. Tem, nossa, sim, e isso é engraçado porque eu falo, até no meu caso, quando eu estava fazendo tratamento, eu não soube lidar muito bem, eu fiquei extremamente ansiosa, então eu saía para me divertir, para tentar espairecer, e aí, né, os médicos falam, não pode beber, e eu bebia, não pode beber café, e eu tomava. Mas assim, também é uhum, uma bomba de hormônio que a gente coloca dentro da gente, a gente precisa colocar isso para fora de alguma forma, né? Então isso é sim, muito relativo. Então nunca ache que é o médico. Não é, uhum, tem uma série de coisas envolvidas. Então eu acho que vale a pena sempre consultar mais de um médico sim, para ver com quem você se sente mais confortável. E se não conseguiu com sim, um, não desiste, tenta com outro médico. Eu acho importante sim, isso. sim. Sim, os nossos tratamentos de reprodução humana, eles têm evoluído muito, sabe? São coisas recentes. O primeiro bebê de proveta nasceu em 1978, tem 43 anos. Então, é uma ciência ainda nova que já evoluiu bastante, mas ainda precisa evoluir bastante. De uma maneira geral, as chances de sucesso são moderadas. Algumas vezes as chances são baixas. Moderadas é o seguinte: uma fertilização in vitro, em boas condições, ela dá para nós 50% de chance em uma tentativa, né? Em mulheres mais velhas, às vezes a gente vai ter 30%, 25%, 20%. Então, a gente lida com o insucesso com muita frequência. Né? E a paciente, às vezes eu brinco, se a gente tivesse um tratamento 100% eficaz, ele podia custar 50 mil reais que a gente faria assim, sem Com estresse. certeza, Né? todo O, mundo fa ia recorrer. o fato da gente não ter uma certeza de ser uma possibilidade, da gente ter a possibilidade do fracasso, traz sim uma angústia, uma ansiedade grande para o casal, para a mulher principalmente, né, que está passando pelo processo. Então, o médico tem que ser seu parceiro, tem que estar ali junto, tem que te dar o apoio necessário, tem que saber responder às dúvidas, às perguntas, né? Então, a hora que a gente faz um tratamento e dá errado, a gente fica chateado, a gente fica querendo ver o que eu fiz de errado, né? Mas muitas vezes não, muitas vezes é a parte ruim da estatística, tem um percentual de dar certo e um percentual de dar errado. É, e não pode se culpar, porque eu lembro quando eu fiz no segundo, eu errei, porque no último dia tem uma medicação especial, né? E aí eu errei essa medicação, porque tem, enfim, horário, eu não lembro exatamente. Aí eu, meu Deus, errei, e agora? E meu médico, não, calma, a gente vai aumentar um dia, não tem problema. E isso, eu até falo isso no livro, porque assim, graças a Deus eu tive um médico que me abraçou, me acolheu. Eu sou extremamente ansiosa, perfeccionista, controladora, até aprendi a ser menos no tratamento. Então, todo dia Uhum, eu ia lá, olhava como é que estavam os folículos, como é que eles estavam crescendo. E aí ele foi extremamente importante no processo de sempre, ele respondia 10 vezes as minhas dúvidas, me acalmava. Então, isso é muito importante, porque o tratamento em si, quem já passou sabe, é um desgaste emocional gigantesco. Então, assim, uhum. façam terapia quando estiver fazendo tratamento. Eu recomendo isso para todo mundo. Eu fiz durante e fiz depois, porque mexe com tudo. Às vezes, um bom dia diferente já é assim motivo para uma briga gigantesca. E a gente tem que ir praticamente todos os dias na clínica. Então, Uhum. são muitas coisas. E eu acho legal a gente falar, porque, é ótimo, congelei, que bom, deu tudo certo. Mas o tratamento em si, ele não é tão simples, né? Assim, é só colocar a É, injeção na barriga, pronto, acabou. É simples nesse sentido, mas o psicológico fica um pouco é, abalado. o que eu vejo assim, no meu dia a dia? É, é, Aí eu faço uma analogia com o ciclo ovulatório normal da mulher. Numa ovulação natural, a primeira fase do ciclo a gente chama de fase proliferativa,
é o estrogênio, a mulher fica mais ativa, fica mais desperta, na época do período fértil, onde aumenta um pouquinho a testosterona, a libido pode ficar um pouco melhor. Depois da ovulação, aí já a progesterona já dá um pouco de inchaço, já dá um pouco mais de sono, já dá um pouco mais de impaciência, e no final do ciclo, a queda dos hormônios vem a TPM. Né? Então a gente vê aqui, por exemplo, num ciclo normal, como que o humor da mulher pode ser influenciado pelos hormônios, né? Pelos hormônios naturais. Então, quando as pessoas me perguntam, olha, dá efeito colateral o tratamento? Eu falo, olha, o principal efeito colateral que eu vejo é como se fosse uma TPM. Né? Como se você fosse ter uma TPM mais brava durante o processo. Num grau aqui, bem elevado. Num grau elevado, porque a gente está mexendo com os hormônios. Né? Eu até queria falar um pouquinho da expressão que você usou aí, uma bomba de hormônios. Não chega a ser uma bomba de hormônios, sabe? Foi! A sensação é essa, mas fisiologicamente não necessariamente. Muitas vezes os hormônios que a gente usa num tratamento de indução não são tão diferentes dos hormônios de uma gravidez, por exemplo. Entendeu? Então, não há assim um risco maior de se fazer o procedimento, não há assim, como é que eu digo, sequela em se fazer o procedimento. Eu não queria que as pessoas tivessem medo de fazer o procedimento, né? Não, façam, por favor, gente. Isso mesmo. Hoje eu sou a pessoa mais feliz da vida por ter passado por tudo isso. Eu estava até comentando isso hoje com uma pessoa que estudou comigo, que até te conhece, e aí eu falei justamente isso, que meu corpo mudou completamente depois do tratamento, assim, por mil motivos, não só o tratamento em si, porque todo mundo fala que o tratamento não engorda. Acho que ele não engorda mesmo, não. O que engorda é a ansiedade que a gente fica. Mas meu corpo mudou. É inevitável, a mulher enche de celulite, é um fato. Mas assim, tudo passa, gente. Hoje, 5 anos depois, eu posso dizer que passa. Mas por um bom tempo, ficou. E assim, eu engordei bastante, meu corpo mudou muito, mas eu não me arrependo nem um minuto. E cada vez que eu olhava para o meu corpo e via principalmente as celulites, que aumentam muito, eu falava, é graças a isso que eu consegui congelar os meus óvulos e um dia eu vou poder ser mãe. Então, assim, eu acho que tudo na vida tem que ter um esforço, né? Então, se você quer ter lá a sua garantia da maternidade, vale a pena, sabe? Assim, os hormônios à flor da pele, a celulite, engordar, tudo compensa. Tudo vale a pena. 5 anos depois eu posso dizer isso. Compensa. Isso mesmo. Tá joia. Você tem alguma pergunta aí que você gostaria de fazer, que alguém mandou? Pois tá cheio de perguntas que vamos responder, que né, o pessoal está querendo saber. Posso pesquisar minha reserva ovariana usando Dilmirena? Sim. De uma maneira geral, mesmo quando se usa anticoncepcional, você pode fazer a medida do hormônio antimileriano. Para a maioria das mulheres, o anticoncepcional não altera a medida do antimileriano. Para algumas, o anticoncepcional pode diminuir um pouquinho o valor artificialmente, entendeu? Se a dose tá um pouco baixo, mas isso é por causa da pílula. Então, se alguém dosar um antimileriano usando pílula e ele estiver baixo, vale a pena interromper a pílula e repetir dali uns 2 meses, por exemplo, né? Mas o Mirena, embora ele tenha hormônio, ele tem muito menos hormônio do que a própria pílula. Então não tem nenhum problema, por exemplo, em se dosar o antimileriano usando o Mirena. E até em relação ao Mirena também, eu lembro que quando eu fiz, eu acho que quem tem o DIU também pode fazer a extração de óvulos. Não tem isso? Não precisa tirar, Perfeito. Não é? Não precisa tirar nem o Mirena, nem o DIU de cobre. Dá pra gente fazer tudo com eles lá quietinhos.
Isso é importante, né? Porque aí não é desculpa, gente, pode fazer. Isso mesmo. Tem algum exame que mostra se estamos próximas de entrar na menopausa? Aí você diz que exame, não, mas que tem aqueles acompanhamentos, né? Isso, por exemplo, um antimileriano muito baixo, vamos pegar um antimileriano aí de 0,1, 0,2. A paciente pode estar próxima da menopausa, mas pode estar ainda há alguns anos da menopausa. É aquilo que eu falei, a gente não consegue fazer uma previsão de quanto tempo vai durar, sabe? Um outro exame que o ginecologista até pede com mais facilidade é o FSH, tá? É um outro exame de avaliação de reserva ovariana, e o FSH tem um detalhe muito importante, que às vezes o próprio ginecologista não orienta a paciente. Ele não pode ser feito em qualquer momento do ciclo menstrual. O FSH precisa ser feito nos primeiros dias do ciclo menstrual, terceiro dia, no máximo quarto dia. Mais do que isso, ele já não vai refletir bem a reserva ovariana. E a interpretação é o contrário. Se o FSH está baixo, a reserva ovariana está boa. Se o FSH está alto, a reserva ovariana está baixa. É o inverso do raciocínio do hormônio antimileriano. Né? Isso é importante porque a gente fica olhando lá o resultado e acha que entende os valores. Isso Exato. aí. Tenho mais de 40 anos, não quero ter filhos. Compensa fazer esse exame, o antimuleriano? Olha, se você não quer ter filhos, isso já é uma decisão tomada assim, sedimentada e refletida e tranquila, não precisa. Para que você vai fazer? Você vai levar a sua vida independente se o seu antimileriano está alto ou baixo. O antimileriano ele serve para avaliação de reserva, para ajudar no planejamento reprodutivo. Essa é a principal função dele. Aqui eu só faço um adendo, que é o que eu sempre falo, porque assim, hoje, né, vamos supor, hoje eu tenho 40 anos, tenho certeza que eu não quero ter filhos. Mas, né, hoje em dia as coisas estão acontecendo aí, né? Então, a mulher está cada vez mais jovem, aí vai que, sei lá, daqui um ano você conhece um cara, amor da sua vida, e aí você fala, meu Deus, com ele eu quero ter filho. E aí pode ter passado a hora. Então, por isso que eu falo, gente, que assim, congelar os óvulos é uma boa decisão, porque a nossa mente, ela está mudando o tempo inteiro, as nossas decisões estão mudando o tempo inteiro. Às vezes aparecem pessoas na nossa vida que faz tudo virar de cabeça para baixo e as nossas certezas irem água abaixo. Então, se você tem os seus óvulos congelados, você vai lá e recorre a eles. Então, por isso que eu falo que o congelamento de óvulos, ele te permite viver uma vida sem se preocupar com o tempo, com idade, com nada. Você tá lá e você fala, aconteça o que for, sei lá, se eu conhecer o amor da minha vida aos 50 anos de idade, eu ainda posso engravidar, né? Não, doutor? Sim, você tem razão. Normalmente, quando a pessoa fala que quer engravidar, mas não agora, eu falo que ela deve congelar. Quando ela fala que não sabe se quer engravidar, eu falo, então congela para que você possa ter essa opção no futuro, caso você queira. Quando ela fala que tem certeza que não quer engravidar, eu não tinha pensado igual você pensou, não, mas você tem razão. Ai, as certezas vão todas por água abaixo. Às vezes o amor da nossa vida está na esquina e a gente nem sabe. E ele Muda faz a gente mudar tudo. Exatamente. Tá, concordo com você. Tá vendo? Então, gente, congela. Se tiver embriões congelados e entrar na menopausa, posso fazer a fertilização in vitro? Pode. A fertilização, na verdade, é quando a gente une o óvulo com o espermatozoide. Nesse exemplo aí que já tem embrião congelado, a fertilização já foi feita, já é o embrião. Né? Esse embrião pode ser colocado no útero a qualquer momento, mesmo que o paciente já tenha entrado na menopausa. Quando entra na menopausa, caem os hormônios femininos e o útero normalmente ele atrofia, ele reduz de tamanho. Então a gente precisa, antes de colocar esse embrião, fazer uma reposição hormonal para que esse útero se nutra
novamente, para que ele cresça novamente, para que ele se prepare novamente. O útero consegue ser novamente preparado mesmo após a menopausa. As nossas resoluções, inclusive, uma hora aí a gente fala um pouquinho da nova resolução, né? Que saiu agora recentemente, ela está escrito assim: podem ser usuárias das técnicas pacientes até 50 anos. Então, seria um limite de idade de 50 anos. Mas tem um parágrafo que fala assim: exceções a esse limite podem ser aceitas desde que a paciente tenha uma boa saúde, a paciente seja orientada dos riscos, parará, parará. Então, na verdade, não há um limite rígido em 50 anos, mesmo pacientes com mais de 50 anos. Desde que estejam saudáveis, desde que não haja nenhuma outra contraindicação, eventualmente podem fazer os tratamentos. E a mulher está cada dia se cuidando mais, está cada dia ficando Isso. mais saudável. Então, isso é muito importante. Mas deixa eu só. Mas aos 50 anos não tem mais óvulo. Aos 50 anos, ou nós congelamos, já tínhamos congelados antes, né? Ou a gente vai ter que usar óvulos doados, que é uma outra possibilidade, né? Então, é porque esse exemplo aí, ela já tem um embrião congelado. A gente até vai falar de doação de óvulos. Deixa eu só pegar essa sua explicação, porque assim, como, né, eu tenho a síndrome do X-trágio, a pré-mutação, e eu participo de um grupo onde tem muita gente, toda hora as mulheres falam a respeito do útero, né? Porque a gente entra na menopausa precoce, então Sim. o útero, ele atrofia antes, vamos dizer assim, se eu Sim, entendo bem. Isso. E eu já vi muita gente contando que tirou o útero. Mas é importante isso que você está dizendo, porque até a gente já conversou sobre isso na última vez que eu tive com você, porque essa era uma preocupação minha, já que eu escutava tanto o pessoal falar. E aí você disse, não precisa se preocupar com isso, porque isso aí a gente consegue administrar. Então eu acho interessante trazer isso aqui também, porque, principalmente, como tem muitas pessoas, né, do grupo de X-Frágil que me acompanham, é interessante a gente falar sobre isso. Antes de tomar a decisão de simplesmente tirar o útero, vai mais de um especialista para ver se realmente tem essa necessidade. Uhum. É exatamente isso. O útero, quando a paciente, às vezes, por exemplo, eu recebo uma paciente que está com 40 e tantos anos e ela gostaria de engravidar, não tem mais óvulos e às vezes vai ter que usar óvulos doados. Ah, mas eu já tenho 45 anos, a minha chance com óvulos doados é boa? Eu falo, é muito boa, porque é como se, tá, entre aspas, como se o útero não envelhecesse. Quem envelhece é o óvulo. Então, se você tem 45, 50 anos, mas está usando um óvulo jovem, seu que foi congelado lá atrás ou doado de uma outra pessoa, a sua chance será muito boa. O útero, ele, claro que pode aparecer algum mioma ao longo da vida, pode aparecer algum pólipo, etc. Mas na maioria das vezes os úteros ficam muito bem receptivos ao embrião, mesmo se a mulher já tiver entrado na menopausa antes e receberem os hormônios. Igual, por exemplo, eu congelei com 33 anos. Então, Sim. seja quando for que eu tomar a decisão de usar meus óvulos têm 33 anos. É um óvulo jovem. Então, isso foi uma decisão muito importante lá atrás, porque agora eu tenho essa condição. Vamos dizer, a minha fertilidade está aos 33 para sempre, gente. Graças a Deus. Exatamente. Isso é muito importante. O pessoal tá perguntando, exame o quê? É antimuleriano, mas para ficar mais fácil é AMH, A de amor, M de Maria, H de hoje, tá? Que esse nome é muito difícil realmente. É isso mesmo. O que é considerado uma boa reserva para congelar? Aí, assim, a reserva, né, como você disse, ela é relativa, porque depende também, tem pessoas que respondem de um jeito, pessoas que respondem de outro. Então, não vamos preocupar em qual reserva é boa, né? Eu penso o seguinte, a decisão de congelar, ela depende de várias coisas. Da idade da pessoa atual, se ela tem ou não parceiro, quando ela pretenderia engravidar e qual que é a reserva ovariana dela no momento.
Porque às vezes, por exemplo, eu atendi essa semana um paciente com 32 anos e com um antimileriano muito baixo. Então eu falei com ela, escuta, você vai colher provavelmente muito poucos óvulos, você vai colher 2, 3 óvulos em uma coleta. Mas você é jovem, você tem 32 anos, então tá baixo, mas vale a pena fazer. A gente vai fazer de repente 2 ou 3 coletas para acumular aí um total de 6, 8 óvulos, que vão te dar uma chance bastante boa de engravidar no futuro, né? Embora a reserva já esteja baixa. Ao passo que, por exemplo, uma paciente com 35 anos, com a reserva muito alta, mas que não tem previsão de engravidar, ela já deve congelar também, mesmo que a reserva ainda esteja alta, porque a queda pode ser tanto na quantidade quanto na qualidade. E esse detalhe nós não falamos ainda. O antimileriano reflete a quantidade, mas não a qualidade. Né? Então, não é que eu não preciso congelar se está alto. Depende, aos 35 anos eu acho que você deve congelar, mesmo se tiver com uma reserva alta. E se está baixo, não adianta congelar. Depende, se for uma pessoa jovem com a baixa reserva, eu acho que mesmo assim deve congelar. Exato. E assim, até, por exemplo, os meus são todos de qualidade muito boa. Então, isso é bem interessante. E eu acho legal também a gente trazer aqui a questão assim, quantos óvulos eu preciso ter para conseguir engravidar? Aí, assim, eu vou antecipar a resposta, mas eu quero que você responda. Que assim, gente, precisar, eu preciso de um. Se ele vingar, tem uma pessoa que eu sigo, até a história dela é pública, então eu posso falar que é a Dani Chevalier. O marido dela não conseguiu muito espermatozoide, ela também não conseguiu muitos óvulos, eles tiveram 2 embriões. E hoje eles têm gêmeos. Então, assim, ele tinha pouquíssima chance, ela pouquíssima chance, mas quando é para ser, se você tiver um, pode ser que dê certo. Então, assim, lógico que tem um número, mas se você tiver um, não desista. Sim, de uma maneira geral, eu falo que a gente gosta de ter de 6 a 8 óvulos para a gente ter uma chance de FIV plena, cuja chance depende da idade da mulher. Essa normalmente é a minha orientação. Então, uma mulher de até 35 anos costuma ter cerca de 50% de chance em uma FIV. E então eu falo, se a gente congelar de 6 a 8 óvulos, é como se você tivesse guardado uma chance de 50%. Aí ela faz a coleta, coletou 8 óvulos e pronto, tem lá 8 óvulos congelados. Aí eu falo, pensa então que isso aqui vale 50%. Você tá confortável com 50% de chance? Você gostaria de coletar mais óvulos, por exemplo, para você ter 2 chances de 50%, 3 chances de 50%, né? Porque, infelizmente, a gente não tem uma garantia de 100%. A gente tem um percentual que vai aumentando de acordo com o número de... Quanto mais óvulos, mais chance, né? A relação é direta. Quanto menos óvulos, menos chance, embora às vezes um é suficiente. Né? A biologia, ela nos prega peças. Às vezes a pessoa com um consegue e com 10 não consegue. Então, é difícil. Mas, de uma maneira geral, quanto mais a gente conseguir, teoricamente, a gente vai ter mais margem no futuro para mais de uma tentativa e, portanto, mais chance de sucesso. Até porque também tem a questão que se eu congelei, quando descongela, 50% pode sobreviver, né, digamos assim. Aí quando faz a fertilização, 50% vai virar embrião. Aí quando coloca 50% vai vingar, então é tudo 50%. Então por isso que é importante, quanto mais, melhor. Por isso é que a gente usa mais ou menos esse número de 8. Se eu tenho 8, na hora de descongelar posso perder alguns, na hora de fertilizar alguns não fertilizam, na hora de desenvolver alguns não desenvolvem, para no final a gente às vezes ter 2 embriões. Né? E pode ser que vai dar gêmeos, né? Igual você falou do exemplo aí do casal. Mas, então, a gente... É muito valioso. Eu considero o congelamento muito valioso. E agora,
todo mundo que congela, e eu sempre falo, vamos congelar, mas quem sabe vamos congelar para não precisar usar. Eu Vamos tenho congelar, esperança. não é? Vamos congelar para tentar engravidar natural assim que for possível, né? Congela, mas quando você puder engravidar, engravida, porque de repente você vai gostar da ideia e vai querer ter um segundo filho, e aí vai usar esses óvulos para segunda gravidez, sabe? É, Isso é é, é, eu, eu, interessante. eu tenho um pouco de receio, às vezes, quando a pessoa congela e abdica do natural, sabe? E ela, Não, gente, não faça isso. ela adia demais, e quando ela resolve querer, ela já nem tem mais o natural e vai ficar só com aquela chance do congelado, que, como a gente falou, pode dar certo e vai ficar tudo bem, mas se não der certo, pode gerar uma frustração. Nossa, mas eu esperei demais e agora eu já não tenho mais óvulos, talvez eu devia ter começado antes. Então, eu sempre falo isso com as minhas pacientes. O congelamento é muito bom para ele ser um a mais, para ele ser uma cartinha na manga, para ele se somar ao natural e não para substituir o natural. Exato. Até teve uma pergunta que a pessoa falou assim: eu tenho 38 anos, eu tenho um filho já de 1 ano, e será que eu preciso congelar? E aí, assim, né, eu, leiga, respondi que é interessante, porque se ela tem um filho de 1 ano com 38, não quer engravidar agora, quer dar um tempo, aí um tempo ela já vai estar mais velha. Então é interessante, mas eu não sei, e aí eu acho que é legal você falar, quanto tempo depois de ter uma gravidez natural a gente consegue congelar? Tem isso? Eu não sei, sinceramente. Na verdade, basicamente, parou de amamentar, a gente já pode usar os indutores, a gente já pode fazer uma coleta de óvulos, né? Então, você só não faz isso no famoso puerpério, né? Agora que tá famoso, as pacientes Exatamente. gestantes e puérperas estão sendo vacinadas. Puerpério é até 42 dias pós-parto. Então, até 42 dias pós-parto, sem conversa. Depois do puerpério, se não está amamentando, já pode fazer a qualquer momento. Essa de 38 anos com um filho de 1 ano, o melhor seria se ela já começasse a tentar de novo, porque o outro vai nascer, o menino já vai ter 2 anos, né? Então, para ela não é bom congelar, para ela é melhor ela tentar engravidar. Não tem jeito, é impossível? Então, vamos ver se ainda dá para congelar. Interessante. Então, ótimo. Eu tenho endometriose e 39 anos. Quero muito engravidar. Quais as chances? Endometriose é um capítulo muito interessante também, porque a endometriose, ela pode causar infertilidade, ela causa infertilidade com uma certa frequência, mas nem todo mundo com endometriose é infértil, né? Tem muita paciente, por exemplo, uma outra doença ginecológica muito comum, ovário policístico. A adolescente faz um ultrassom da ovário policístico e alguém fala com ela: não, você tem ovário policístico, não preocupa, você vai ter dificuldade para engravidar. Aí o que ela faz? Ela deixa de fazer contracepção e engravida sem querer, né? Tem Então, várias, né? tem Assim. várias. Mas o médico falou que eu não engravidava. Engravida. Então, a endometriose também. Tem muitas mulheres com endometriose que podem engravidar naturalmente. Então, essa paciente aí com 39 anos que tem endometriose, se ela nunca tentou, ela deve tentar engravidar pelo menos por uns 6 meses, né? Se ela já tentou e não está conseguindo, então ela não deve continuar tentando por tempo longo, porque aí o tempo está passando e para a gente, eu explico aos pacientes o seguinte: em que a fertilização in vitro desenvolveu? Na capacidade de tirar o óvulo do seu ovário, pegar o espermatozoide do parceiro, fazer a fecundação, cuidar desse embrião no laboratório, analisar esse embrião geneticamente, se for necessário, devolver esse embrião para o útero. Mas toda essa tecnologia depende de ter um bom óvulo e um bom espermatozoide, né? Então, se a paciente deixa
ficar com 40, 41, 42 anos e vem para fazer o tratamento, o óvulo dela já vai estar de má qualidade e o laboratório às vezes não vai conseguir um bom embrião, né? Então essa menina aí, 39 anos, legal, não tentou? Tenta um pouquinho, se não conseguir, corre atrás dos tratamentos. Já tá com mais de 6 meses de tentativa, especialista. E é legal, esse, né, 6 meses aí, mais ou menos, que você deu, ele vale tanto para quem tem endometriose, para quem não tem, porque tem muita gente que fala, tenta um ano. Mas, gente, um Sim. ano, às vezes, passa realmente uma oportunidade. Então, o que você tem a nos dizer disso? Ótima pergunta, porque o contexto, eu falei a frase sem explicar todo o contexto. Até 35 anos, Luciana, com a mulher, em mulheres com boa reserva ovariana e sem nenhum fator previamente conhecido de infertilidade, tá? Então, ó, a menina de 30 a 32 anos não tem nenhum diagnóstico de infertilidade, o parceiro também nunca teve nenhum problema, mesmo que eles nunca tenham feito nenhum exame, tá? Eles podem esperar um ano. O conceito de infertilidade é um ano, né? Tá. Agora, nas mulheres com mais de 35 anos, ou nas mulheres com reserva ovariana já baixa, tá? Ou nas pacientes que já tenham um fator de infertilidade como a endometriose, é que a gente não espera um ano, a gente espera só 6 meses. Entendeu? Ou seja, na verdade é assim, gente, pensou em engravidar? Vai no médico, conversa com ele, fala tudo que você tem, que você não tem, que você acha, que você não acha, que você quer. E aí pega as orientações, Sim. porque às vezes você fica ali tentando, e isso até, o meu desejo de trazer essa live foi muito isso, porque a grande maioria, não vou dizer todas, mas a grande maioria das mulheres, às vezes não consegue engravidar e fica amargando aquilo em silêncio, sem compartilhar. Então a gente precisa falar mais, nós mulheres, a respeito disso. Não, tentei tanto tempo, não consegui, fiz FIV, ou congelei meus óvulos. Isso é um assunto que eu espero que um dia seja conversado naturalmente. E tem muita mulher que tem vergonha de falar, porque é claro, assim, Sim, querendo ou não, a mulher nasce para ser mãe. E aí, quando ela se vê sim. diante do não posso ser mãe, aquilo dói, né? Mas assim, a gente precisa conversar. E eu falo porque tem 5 anos, né, que eu descobri, e no início eu só falava para as pessoas mais próximas. E aí, ano passado, quando isso veio, que na verdade eu fiz um post, que junho é o mês da infertilidade, aí eu fiz um post e começaram a me perguntar, mas você já tentou engravidar? Todo mundo sabe que até então eu não casei, né? E aí eu contei a minha história e, de repente, quando eu contei, muita gente começou a me mandar direct, falando, e eu vi o tanto que as mulheres têm necessidade de conversar, mas não conversa. E aí fica Sim. todo mundo sofrendo em silêncio, enquanto a gente podia estar aí trocando informação. Então, meu desejo e o meu pedido é que mulheres compartilhem suas dores, procure alguém que já passou por isso, vamos trocar experiência, vamos falar, isso não é tabu. A mulher não conseguir engravidar, ela não é menos mulher por conta disso, de forma alguma. Tem pessoas que não conseguem até pela ansiedade. Então, vamos conversar, gente. Não vamos deixar isso ser um tabu. Isso já foi, ó, gerações passadas. Daqui para frente, isso não é mais tabu, combinado? Deixa eu te dar um número para exemplificar o que você está falando. 10 a Ótimo. 15% dos casais, 10 a 15% é muita gente dos casais, tem ou Muita coisa. dificuldade, tem ou tiveram dificuldade para engravidar. É 1 a cada 8 casais, né? 1 a cada 10, 1 a cada 8 casais. Ou seja, toda família tem alguém que tem ou teve dificuldade, todo mundo conhece alguém que teve ou está tendo dificuldade. Às vezes a pessoa não fala, né? Não fala por isso que você Uhum. falou, por vergonha, por receio, por medo de ser rotulado, etc. Mas é uma coisa. E aí, quando a pessoa vai numa clínica, eu escuto isso quase todo dia. Nossa, mas tem muita gente, né?
tem muita gente procurando, tem muita gente passando por isso, eu achava que era eu sozinha, né? Eu escuto isso quase todo dia, quando a pessoa se vê no meio de um monte de pessoas passando pela mesma dificuldade. E não tenham vergonha de procurar, de conversar, de conhecer, né, de ir atrás, até porque a vergonha paralisa, a vergonha não deixa a gente procurar, e quando a gente vai procurar, às vezes o tempo já passou mesmo. E às vezes a gente abre mão dos nossos sonhos por falta até de conhecimento, porque não conversou, não falou. E assim, tem muita mulher que hoje é mãe e que a gente acha que foi tudo tranquilo, parou de tomar pílula, pá, engravidou. E não foi Uhum, assim, gente. Então, assim, dá para sim. realizar o sonho de diversas formas, inclusive até com a ovodoação, que eu acho que é Sim. interessante a gente trazer esse assunto também, porque não é porque você, às vezes, já está numa idade mais avançada, perdeu o timing de congelar, de fazer a FIV, aí você aceita, agora já não dá mais, não consigo mais por conta da idade. Dá sim. E eu acho legal a Uhum, gente falar sobre a ovodoação e uhum. também sobre a epigenética, porque isso, falando da epigenética, a gente vai quebrar um pouco o tabu da ovodoação. O que que você Sim, acha? sim, sim. Dá tempo da gente continuar falando hoje? A gente Dá, vai continuar outro dá. dia? Como é que é? Não, eu acho que a gente pode continuar. Gente, se alguém fala aí, se vocês querem que pare ou não, eu acho que é legal a gente já deixar tudo salvo, porque tem Uhum, muita gente interessada no assunto. Você pode uhum. continuar, se você puder? Posso, com Então certeza. vambora. Como Então também vambora. podemos marcar mais outras oportunidades para a gente continuar. O assunto é vasto, né? É muito vasto, então também pode ser interessante isso. Vamos ver até onde a gente vai, dependendo mais meia horinha e qualquer coisa a gente marca Tá, outra. tá legal, tá legal. E, igual eu estava explicando, os tratamentos eles dependem do óvulo de qualidade junto com o espermatozoide de qualidade para ter um bom embrião. Hoje a gente ainda não consegue produzir um óvulo novo de quem já não tenha mais óvulos, e a gente não consegue melhorar um óvulo. Se o óvulo está de qualidade ruim, a gente não consegue é, é, fazer nada para melhorar esse óvulo antes de fecundá-lo, né? É, então, se uma mulher quer engravidar e não tem mais óvulo, a ovo doação, a óvulo doação é uma alternativa. É, a, 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 a resolução anterior exigia anonimato. Então, vamos supor que a Luciana precisasse de um óvulo doado. A clínica, tinha que arrumar uma doadora que a Luciana não ia conhecer, que não conheceria a Luciana, mas para a gente procurar mesmo tom de pele, mesmo tipo de cabelo, cor de olhos, altura, fisionomia, tipo sanguíneo, as características físicas todas próximas, parecidas, mas com o anonimato, né? É, a novidade, na última resolução, que foi publicada agora há menos de um mês, é que agora pode ser doadora também alguma mulher da família. Então, é permitida a doação de óvulos de parentes até quarto grau. Quarto grau envolveria irmã, envolveria é, mãe, se tivesse na idade, mas aí é difícil, tia, prima, sobrinha. Tá? Então, até prima, sobrinha poderia ser doadora de óvulos. Isso agora está permitido pela nova resolução. E vamos supor que você precisasse e uma irmã sua, uma prima sua, fosse doar um óvulo para você, para ser fecundado com o espermatozoide do seu parceiro, ou, não, eu estou fazendo uma produção independente, tudo bem, para ser fecundado com o espermatozoide de um banco de doadores anônimos, né? Uhum. Aí sim, aí faria um embriãozinho para colocar no seu útero, né? Isso foi O uma que mudança interessante, né? Porque às vezes sim, eu não quero pegar de um desconhecido, mas é da sim, minha família, eu já sei, é sangue do meu sangue, eu sei sim, como é que é. Porque quando a gente recorre ao banco, né? Seja o banco de sêmen ou o aham, banco de óvulo, são, isso, assim, principalmente o brasileiro, né? O banco brasileiro tem pouquíssimas informações. O banco lá de fora tem mais informações, mas mesmo assim isso. também não é muita coisa, não. É isso Então, mesmo. eu acho que essa mudança foi uma mudança bem interessante,
que permite agora que esteja tudo ali, né? Na família, no núcleo familiar. Sim, sim. Eu já tive a oportunidade nessas últimas semanas de conversar com algumas pacientes, alguns casais, e é até interessante, porque tem gente que adorou a ideia de poder usar o óvulo do parente. Teve gente que achou um pouco estranho. Nossa, mas aí vai dar briga, minha irmã vai querer dar opinião no meu menino, não sei o quê. É, Tem isso, porque acha que não é? pode, não, é meu filho também. É E não meu, é, é meu né? e tal. Então, tem gente que falou, não, esse trem de família aí vai dar problema. O anônimo é mais tranquilo que ninguém sabe de nada, né? Então, claro, eu gostei muito dessa resolução, porque, na verdade, ela manteve a opção anterior do anonimato e abriu uma portinha nova que é da família, né? Então, na verdade, ela Uhum. agregou, ela não eliminou nenhuma opção. E toda Mas, mudança sempre vai ter quem goste e quem não goste, né? Faz sim, parte. sim. E vai, Aí a tem para pessoa pode todo mundo, escolher. para todos os critérios. Exatamente, tem para todos os critérios. Cada um escolhe de acordo com o que Exato. pensa. E consegue também, porque tem gente que realmente, por exemplo, né? Vamos supor, se a minha irmã me doa os óvulos, pode ser que eu não consiga administrar esses sentimentos. Não, peraí, ele não é Isso. seu, ele é meu. Não sei. Então tem É, isso. E aí cada um tem que saber até onde vai o seu limite. Isso é muito importante, sim, respeitar os seus limites. com certeza. E há uma recomendação, na verdade, há uma prática clínica de os envolvidos passarem por uma avaliação para o profissional da área de psicologia. Ó, vem cá, vamos conversar sobre essas questões todas, vamos ver se isso está tudo bem resolvido, justamente para evitar desavenças ou problemas no futuro, né? Mas está permitido, então, a doação tanto de óvulos quanto de espermatozoides de pessoas da mesma família, né? Essa é a grande Uhum. novidade da nova resolução. E quem não quiser ainda pode recorrer aos óvulos anônimos, aos bancos, né? Tanto nacionais quanto internacionais. E quais são as outras mudanças que aconteceram, né, recentemente? Tinha um tempo já que não Sim. aconteciam mudanças, né, não tinha revisão. Uhum. Então, quais foram as mudanças, além dessa que eu achei bem interessante, mas tem também mudança de idade? Fala um pouco para a gente, porque Sim. apesar de não ser um assunto que muita gente conhece, eu acho que é importante a gente frisar. Isso. Essa é a principal, a doação de gametas ou embriões de pessoas da família. Reduziu-se o número de embriões a serem transferidos por tratamento. Antes, o limite anterior era até 35 anos, dois, no máximo dois, de 36 a 39, no máximo três, de 40 para cima, no máximo quatro embriões. Porém, quando a gente coloca dois ou três embriões, o risco de gestação múltipla, né, gêmeos, trigêmeos, é bem maior e os riscos de uma gravidez múltipla são muito maiores. A pessoa que é leiga, ela acha lindo, que bom, vai vir gêmeos, aí eu resolvo o problema, eu quero gêmeos, eu acho lindo, eu sempre quis, eu sempre sonhei com gêmeos. Só que a gente tem que explicar que nem tudo são flores, né? Há riscos para a mulher, há risco para os bebês, e na verdade a gente deve tentar reduzir, transferir menos embriões para que as gravidezes sejam quase sempre de um só. Então a regra nova é até 37 anos, no máximo dois. Então o limite 2 passou de 35 para 37, né? E acima de 37, no máximo três. Acabou quatro, não tem quatro mais. O limite é É. 37, antes disso dois, acima disso três. Mas eu repito, isso não é que tem que pôr dois, tem que pôr três. Não, isso é o máximo. Eu posso pôr um em qualquer idade ou dois em qualquer idade. E aí tem uma série de fatores que tem que ser analisados, né? A saúde Sim, da mulher, enfim, também histórico familiar, se é uma família que tem sim, muito caso de gêmeos, isso tudo tem que ser sim, levado em com certeza. consideração, A né? qualidade dos embriões, a situação do útero, a saúde da mulher, se ela tem algum fator que aumenta ainda mais o risco da gestação ser de gêmeos, né? É, Se ela já fez tratamentos anteriores, então, quando é um primeiro tratamento de FIV de um casal, a gente imagina, bom, vamos imaginar, paciente com as trompas obstruídas, que veio fazer uma FIV.
tá? E aí ela vai fazer a primeira colocação de embrião. Esse útero, entre aspas, tem que ter fugiu a palavra, ele tem que ter, a gente tem que confiar nesse útero, entendeu? Ele nunca recebeu o embrião, então eu posso colocar um embrião numa primeira tentativa. Ah, não deu certo, então na segunda vez, na segunda vez a gente arrisca colocar 2, já que um só não pegou. Né? Então, se a primeira tentativa, ou se a segunda, terceira, quarta tentativa, isso também, claro, influencia na gente, às vezes, colocar mais embriões. É Né? claro que aqui o grande problema disso é o fator financeiro, né? As Uhum, pessoas acabam querendo colocar mais porque uhum, cada procedimento tem um custo e todo mundo uhum, sabe que, infelizmente, ainda é um custo alto, né? Apesar uhum, que eu estou falando aí de 5 anos na minha história, já mudou sim, muita coisa, né? sim. Hoje em dia reduziu o valor, tem condições de Uhum, parcelamento, então isso tudo influencia bastante. Mas quanto mais pessoas recorrerem ao congelamento de óvulos, à fertilização in vitro, mais barato isso vai ficar também, sim, porque, sim. né, tem mais pessoas procurando. Então, isso também é um fator que tem que ser levado em consideração. Luciana, quando eu iniciei os estudos na área lá em 2005, era classe A e algumas pessoas de classe B que tinham acesso à fertilização in vitro. Hoje, a realidade no consultório é A, B, C. Pacientes de classe D chegam no consultório para fazer um tratamento, juntam um dinheirinho, parcelam o tratamento, sabe? Assim, Uhum. isso é uma boa notícia. Não é tão caro quanto era antes, não é tão caro quanto muitas pessoas pensam. Existem programas, às vezes, para ajudar casais de baixa renda, sabe? Existem formas de facilitação, parcelamento, etc. Então, ninguém deveria deixar de procurar com medo do custo. Vamos conversar, vamos ver, vamos tentar viabilizar. Tem situações que podem, às vezes, viabilizar um tratamento, mesmo uma pessoa de baixa renda. E até me perguntaram a respeito do SUS, assim, até que no Sim, SUS até faz também, né? Eu não sei as sim, regras exatamente, sim, mas não é tão simples, tem uma fila de espera, demora, sim. então às vezes a gente não tem esse tempo também para Isso. esperar. Então é importante que, ok, tem no SUS, mas eu tenho tempo, porque às vezes, igual o doutor Francisco falou, gente, parcela, assim, tem gente que é contra parcelar, enfim, mas se é o seu sonho, não deixa de ir atrás, de buscar informações e, quem sabe, né, de parcelar de fato para realizar. Porque eu não sou mãe, mas a maternidade é maravilhosa, né? É isso mesmo. Eu posso falar um pouquinho do SUS também, porque eu trabalho no Hospital das Clínicas, que é o único Então hospital. vamos lá, né? Vamos falar. Já que você quer falar, tem gente que perguntou, vamos Tem falar. gente que perguntou, vamos falar. O Hospital das Clínicas faz tratamentos de reprodução assistida gratuitos, mas eu falo que é injusto falar que é pelo SUS, porque o SUS em si não oferece tratamentos gratuitos. O Hospital das Clínicas é, é, é que tem o seu orçamento mensal e que direciona uma parte desse orçamento para oferecer tratamentos, mas sem que o SUS financie. Tá? Então, o Hospital das Clínicas, para cada parto que faz, recebe X reais do SUS. Para cada cirurgia que faz, recebe X reais do SUS. Para cada fertilização in vitro que faz, não recebe nada do SUS. Tá? Então, quem faz não é o Infelizmente. SUS. Quem faz é o Hospital das Clínicas. Né? O Hospital das Clínicas oferece cerca de 20 tratamentos de fertilização in vitro por mês. Tá? Então isso é muito legal, mas a necessidade é tremendamente maior. Nós Uhum. temos mais de 2.000 casais, quase 3.000 casais na fila para fazer 20 tratamentos por mês. Então, esse tempo de espera atualmente tem sido de cerca de 6 anos. Né? E como Não é que você temos seis espera 6 anos. anos? Como é que você espera uma pessoa com 35, 38, 40 anos espera 6 anos? O tempo passa, né? Então, É. quem entra na fila jovem, ok, vai dar tempo, mas muitas pessoas, na hora que são chamadas, já passaram do limite de idade, já não tem mais óvulos, e então é uma fila que é cruel.
né? Assim, o poder público, o SUS propriamente dito, deveria. Por exemplo, se tivesse pelo SUS, toda cidade tinha que ter, todos os estados tinham que ter, todos os, né, algum Uhum. lugar tinha que ter. Em Minas Gerais é só o Hospital das Clínicas, em São Paulo tem um ou dois hospitais que oferecem e só. Então são iniciativas pontuais de alguns serviços, mas não posso nem falar que é pelo SUS. O SUS ainda não merece crédito nisso, não. Ah, é importante a gente trazer isso, porque realmente, assim, as pessoas ficam sem saber, e aí, posso, não posso? Então, né, essas informações são extremamente relevantes. E teve uma Sim. mudança também, agora, recente, em relação à idade de congelar, né? Que antes era até 35 para mulher, não teve isso? Teve alteração? Vamos falar disso também? Essa alteração é para ser doadora, né? A Ah, idade tá, para a idade para congelar óvulo não existe um limite. tá. Se a pessoa tem 38, 39 anos e quer e precisa congelar os óvulos, isso pode ser feito. Os resultados são piores, né? A cada ano que Uhum. passa, os resultados são piores porque a gente vai colher menos óvulos e óvulos de pior qualidade. Mas não há um limite para congelamento, né? O limite de doadora era 35 anos e passou para 37. E o de homem também, né? Para O homem de também homem mudou. se não me engano, era 40, passou para 45 anos. O homem pode Tá. doar espermatozoide até 45. E isso é interessante a gente falar, a questão de ser doadora, porque isso também influencia para você pagar menos no seu tratamento. Vamos trazer esse assunto? Sim, é, é, colher, doar sangue, por exemplo, é fácil. Doar sangue, você vai lá no Hemominas, fecha o olho, estica o bracinho lá e colhe, e colhe uma bolsinha de sangue, você pode doar sangue. Doar óvulos é mais difícil, porque você tem que usar medicações, você tem que induzir, você tem que precisar de anestesia para colher os óvulos e tal. Então, hoje a gente tem muito poucas doadoras de óvulo no Brasil. A gente tem mais gente precisando de óvulos do que gente para doar óvulos. Então, muitas das pacientes que doam, na verdade, são pacientes que a gente chama de doadoras compartilhadas. Elas vão fazer o seu tratamento, elas querem engravidar, mas elas podem doar alguns óvulos para uma outra pessoa. Então, isso é que é doação compartilhada. A mulher não está só doando, ela está produzindo óvulos que vão ficar um pouco para ela e um pouco para doar para uma outra pessoa. E aí, a outra pessoa que está recebendo normalmente ajuda no custo dessa pessoa que está doando. Né? Isso não é uma regra, isso é permitido que se faça dessa forma e cada serviço, cada clínica determina como que se faz. Né? Na nossa clínica, por exemplo, é assim que a gente faz. O tratamento custa X reais e se a pessoa puder e quiser ser doadora de óvulos, ela vai ter um desconto aí de 60%, 70%. É um desconto bacana. Na verdade, a pessoa que está recebendo os óvulos é que paga essa diferença do tratamento. Então, quem está doando os óvulos não deixa de pagar uma parte, né? Mas ela paga um valor menor, sim, de fato, do que se ela estiver fazendo o tratamento sem doação. E aqui perguntaram o valor para fazer o procedimento, né? Aí, assim, é Sim. muito relativo isso, gente. Vai variar de clínica para clínica, de pessoa Isso. para pessoa, porque, e aí, né, acho que legal o doutor Francisco explicar, mas existe um valor para o tratamento, que é Sim, o valor cobrado pelo serviço, né, pela prestação de sim. serviço, os honorários médicos e tal, e existe um Uhum. outro valor que é da medicação. Então, por isso que é muito Sim, difícil falar quanto é, né? Porque são sim, duas coisas distintas, não é isso? sim. Exatamente. Quando você colhe óvulos para congelar, por exemplo, é mais barato, porque você só colhe e congela. Quando você faz uma FIV, em que você colhe o óvulo, fecunda os óvulos e coloca o embrião no útero, você tem procedimentos a mais que são feitos, a própria fertilização in vitro, né? E a transferência. Então, isso custa um pouco mais caro. Tanto para colher óvulo quanto para fazer a FIV, você precisa de
dessas medicações indutoras que a Luciana está citando. Essas medicações, infelizmente, são uma parte cara do tratamento. Por exemplo, atualmente a gente estima cerca de uns R$ 5.000, R$ 6.000 só as medicações, seja para congelar o óvulo, seja para fazer a FIV. Mas eu vou falar por alto, eu vou ser, eu vou tentar dar um, Nossa! Essa é a curiosidade de todo mundo. eu vou tentar dar uma noção, justamente porque eu acho que às vezes as pessoas pensam que é mais caro, sabe? E na verdade não é tão caro. Hoje acredito que com uns 12 a 13 mil reais uma mulher consiga fazer um congelamento de óvulos, entendeu? E com uns 15 a 16 mil reais consiga fazer uma fertilização in vitro, né? Então, como você falou, não é barato, mas tem gente que pensa que isso custa aí 30 mil, 50 mil reais, e a hora que a gente fala que custa 15, 16, mas então que bom, eu achei que era mais caro, né? Acho até barato, né? Não, ninguém fala que é barato, mas também, de repente, não é tão inacessível quanto a pessoa imagina. Vale o sonho, com certeza. Isso E mesmo. aí, perguntaram aqui, que é interessante, por exemplo, se tem óvulos ou embriões congelados em uma clínica. Quando decidir fazer a fertilização, se tem que ser na mesma clínica. Isso é interessante Não, porque é o meu caso. Os meus óvulos estão em São Paulo. Atualmente eu moro aqui. E aí, Belo quando eu Horizonte. voltei, eu fiquei. Em Belo Horizonte. E aí, quando eu voltei, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Então, isso é interessante também. Você pode congelar onde você está morando e depois, se você mudar, não tem problema nenhum. Aí, como que Exato. funciona, doutor Francisco? Já que você que vai fazer a minha quando eu decidir, então vamos lá, explique. Exatamente. Os óvulos são seus e eles ficam sob custódia da clínica. Você paga, inclusive, uma taxa de manutenção por esses óvulos estarem lá. E você, o óvulo é seu para você fazer o que você quiser, para usar, para descartar ou para transportar e mudar para outra clínica, né? Então a gente já recebeu óvulos de clínicas de São Paulo, já recebeu óvulos de clínicas de Belo Horizonte mesmo, que quiseram transferir para cá, já recebi óvulos de uma clínica de Manaus, e a gente recebe óvulos internacionais, quando a paciente importa óvulos de bancos internacionais. Então, o transporte dos óvulos, ele é possível, ele é seguro, né? Existem empresas especializadas nesse transporte, então é seu, Luciana, você pode levar ele para a clínica que você quiser, quando Eu você quiser. pago, gente, eu pago a manutenção lá, tem manutenção para guardar eles. Então, isso é É muito isso mesmo. importante. Ou também pode ser feito todo o preparo também, vamos supor. Ah, não, mas eu congelei com o doutor Francisco, eu quero fazer com ele, mas eu me mudei para São Paulo. Dá para Sim, fazer todo o procedimento, o preparo, né, para sim, receber esse embrião lá em São Paulo, e aí você vem aqui só para colocar. Também dá para fazer isso. Então, assim, tem perfeitamente. diversas possibilidades, nada impede. Então, o negócio é assim, preparar, antecipar, e aí no dia, quando for fazer, aí você vê, entendeu? Não tem que estressar com nada disso. Tudo tem solução. Exatamente, exatamente. Isso é importante. Perguntaram também, e isso eu acho interessante a gente falar, porque não é uma coisa que é falada. Para o homem, também existe essa perda de qualidade dos espermatozoides com a idade? Isso é importante falar, porque assim, a gente sabe que quantidade é Uhum, diferente do homem. Ele não tem uma sim, quantidade finita igual a mulher sim, tem de óvulos. Mas e a sim. qualidade? Ó, antigamente achava-se que não perdia nada da qualidade. Hoje a gente sabe que sim, há uma perda da qualidade dos espermatozoides, mas essa perda ela é mais discreta. Então, enquanto a mulher tem uma menopausa, o homem não tem uma andropausa, ele pode fabricar espermatozoides até seus 70, 80, 90 anos, né? Mas começa sim a haver uma queda de qualidade. E alguns trabalhos mais recentes começam a mostrar aumento de algumas doenças também na criança.
né? Então, Exato. vamos citar autismo, que é uma doença que a gente ainda não consegue fazer um diagnóstico genético, que a gente não consegue fazer um diagnóstico precoce. Autismo é mais frequente em filhos de pais com mais de 40 anos. Né? Uhum. Outras doenças também, menos comuns, aumentam com a idade do homem. Então, o homem também não deveria. Ele pode engravidar mais tarde, mas ele precisa saber que ele pode ter sim alguns riscos a mais. Né? Então, o homem deveria ser mais parceiro da mulher nessa questão de querer engravidar cedo. Até, eu vou dizer isso porque eu sou pai, assim, a gente precisa estar jovem para curtir os filhos, a gente precisa ter energia para jogar bola com eles, para brincar, para andar de bicicleta, para poder, né, acompanhar a infância dos filhos. Eles têm energia demais. E se a gente deixa para engravidar, ter filhos, né, mais tarde, de repente, a gente não vai acompanhar o ritmo deles, não. É verdade. E você falou a questão do autismo, e aí eu quero puxar um gancho, gente. É um assunto um pouco polêmico, mas eu preciso trazer isso, porque assim, o autismo hoje em dia, ele é diagnosticado por uma análise clínica, né? Mas muitas vezes faz essa análise clínica e tem o diagnóstico do autismo. Porém, e aí sobre isso, essa é a minha história, né? O autismo, às vezes a criança ela é autista, mas ela também pode ser uma criança X frágil, que é a síndrome que eu tenho a pré-mutação. E aí, no diagnóstico clínico, só faz o diagnóstico do autismo, mas não faz do X frágil, porque o diagnóstico do X frágil é somente por um exame genético. Então, quem tem crianças autistas, é interessante fazer, né, uma análise genética para descartar o X frágil, porque é uma Uhum. síndrome relativamente nova, pouquíssimo explorada, e por isso que eu contei a minha história, por isso que eu escrevi o livro e por isso que eu falo tanto do X frágil, porque poucos médicos conhecem. Então, até para o médico chegar e falar assim: seu filho tem X frágil, é muito difícil, porque não tem um padrão. As pessoas me perguntam assim: mas qual o padrão para identificar? Não tem padrão. Tem gente que tem ansiedade e é X frágil, tem gente que tem Uhum. TDAH e é X frágil, tem gente que é autista e é X frágil, tem gente que não tem nada e é X frágil. Então, Uhum. assim, infelizmente, é muito difícil o diagnóstico do X frágil. Também não quero chegar aqui e falar, gente, fica desesperado porque todo mundo tem X frágil. Não é isso. Mas, assim, é muito mais comum do que se imagina, tá? Sim. Muitas famílias podem ter o X frágil e vem passando isso de geração para geração sem saber. Então, por exemplo, ninguém diria que eu tenho X frágil, né? Não tem nada assim aparentemente estranho. Eu sou um pouco doida, mas tudo bem. Então, não daria para descobrir. E aí, se não fosse a infertilidade precoce, eu não teria o Uhum. diagnóstico e eu podia passar isso para os meus filhos. E aí eu poderia ter, por exemplo, um filho com autismo, eu ia achar que era só autismo e nem ia saber que era X frágil. Então, quando eu decidi trazer a minha história à tona, foi justamente para falar sobre o X frágil, para mostrar a importância de se estudar. Tem pouquíssimo material em português, a maioria em inglês. E é legal que hoje tem pessoas fora do Brasil já me procurando, porque viram a minha história no Google e aí vem conversar comigo. E às vezes, por exemplo, teve uma pessoa que me fez uma pergunta se ela deveria engravidar naturalmente. Eu falei, olha, eu não tenho essa resposta para mim, não posso te dar essa resposta, é uma coisa muito particular. Então, não é tão simples. Eu convido todo mundo, né, a conhecer a minha história. Está aqui nesse livro, eu escrevi um capítulo. O livro para adquirir tem no meu perfil, na minha bio, tem um link. Todo o valor que eu arrecadar com a venda do livro, eu vou doar para o Instituto Buco Model, que ajuda famílias com X frágil. E eu tomei essa decisão justamente para tornar a síndrome mais conhecida, para levar o conhecimento não só das pessoas, mas dos médicos e dos professores também, porque as crianças com X frágil precisam de uma atenção especial, né? Então, eu queria muito que as pessoas conhecessem mais a síndrome.
tá? Que eu acho que é extremamente importante. E quanto à síndrome, tem a questão, quem tem a pré-mutação, né, doutor, tem a questão da infertilidade precoce, que foi o que aconteceu comigo, foi quando eu diagnostiquei. E você tem pessoas lá no consultório que você já atendeu com a síndrome. Então, acho que é legal falar assim, um overview da síndrome, até para a gente Sim. trazer esse assunto que é de extrema relevância. E aí depois a gente poderia até encerrar e fazer uma outra, porque as perguntas estão chovendo aqui, é um Guarda assunto as perguntas realmente. aí. Eu estou anotando tudo, porque é um assunto bem interessante, e aí a gente faz uma segunda parte. O que que você acha? Com certeza, com certeza. Então vamos lá, fala A, um pouquinho para a gente da síndrome. você já adiantou aí algumas coisas. A síndrome do X frágil é uma síndrome é, transmitida por uma alteração genética no cromossomo X, né, cujo principal sintoma é o retardo mental, que pode manifestar em meninos ou meninas, mas é mais comum em meninos, porque justamente o menino tem apenas um cromossomo X, né? A menina, entre aspas, ela fica mais protegida, que mesmo que ela receba a mutação da mãe ou do pai, ela tem um outro cromossomo X que normalmente é normal. Então é uma síndrome que afeta mais meninos. Como você falou, o retardo mental é o sintoma assim, mais comum e às vezes pode ter alguma alteração assim de face, algumas alterações assim corporais, mas isso não é regra. Né? A maioria das pessoas não tem nenhuma alteração visual. E é, a, a, a mulher que herda a pré-mutação, por exemplo, que ela não tem nenhum sintoma, por exemplo, do X-frágil, ela não tem retardo mental, ela não tem nenhuma alteração, ela pode manifestar única e exclusivamente com uma reserva ovariana baixa, uma menopausa prematura. Né? Uhum. Então, mulheres, por exemplo, isso que você falou, tem uma criança na família com autismo, leva ela para uma avaliação, investigação, porque se for um X frágil, isso pode beneficiar toda a família. Né? As Uhum. mulheres fez o diagnóstico de X frágil, vamos investigar todas as pessoas da família para ver quem tem a mutação ou a pré-mutação, para aconselhar essas pessoas na questão reprodutiva, congelar o óvulo de quem tiver jovem, não estiver querendo engravidar, né? Então é um benefício que assim a criança vai ter um diagnóstico, mas toda a família pode estar beneficiada, né? E aqui é Então, importante fazer um adendo que, assim, quem tem o diagnóstico do X-frágil não guarda para você. Eu sei que no primeiro momento a gente fica sim, mal, tem vergonha, sim, fica triste, mas não guarda, porque assim, tem casos que a pessoa teve o diagnóstico, não contou para ninguém. Até isso, então era só, por exemplo, né, como se fosse o meu caso, só uma aham, infertilidade precoce. E aí aham, depois foi, não contou, uma pessoa na família engravidou e teve um filho com um retardo isso, mental. Então, isso, poxa, se eu tivesse contado, eu podia ter evitado. Então, isso, teve o diagnóstico, por mais difícil que seja, eu te peço, conte isso, para toda a sua família. E a partir do momento isso, que você teve o laudo, toda a sua família pode fazer o exame. Tem muitos planos isso, de saúde que cobrem o exame, a isso. análise genética, porque aí é para você já fazer esse mapeamento na família. Então, não guarde para você, por favor, eu peço isso, gente. Excelente. Essa é a principal mensagem. É muito importante porque a gente faz o mapeamento na família inteira. Isso mesmo. Doutor, muito, muito, muito obrigada. A gente estendeu aí mais do que o previsto, porque o assunto é uma delícia. Eu adoro falar Isso. disso, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Eu queria que você deixasse os seus contatos, né? Como que as pessoas podem te procurar. O seu Insta é esse aqui, Uhum. mas deixa seu telefone, seu contato, a clínica, porque, Isso. gente, eu indico de olhos fechados, e não só para a questão de reprodução humana, tá? Mas assim, como médico também, ele pode ajudar as mulheres. Então, mas eu não quero fazer congelar, não quero fazer FIV, então não preciso do doutor Francisco. Todo mundo precisa dele, porque ele é sensacional. Então, deixa seus contatos pra gente.
Ô, Luciana, obrigado pelos elogios, pelas palavras, obrigado pelo convite, foi um prazer Ai, eu que te participar. Vamos, agradeço. vamos combinar o outro dia aí, guarda as perguntas aí que a gente ficou sem responder. É, é, eu trabalho na Life Search. Life Search é uma clínica que fica dentro do Life Center, é uma clínica que já tem 8 anos de criação e que tem todos os equipamentos, tudo que você viu lá em São Paulo, a gente tem aqui. É verdade, E, muito boa. não é? E, o telefone é o 3327 1030, mas tem aí também a Life Search nas redes sociais. Eu vou E marcar aqui até depois, quando eu salvar, isso, eu vou postar. aqui pelo Instagram também, o direct, se alguém quiser perguntar, a gente responde por aqui também. Mas é isso, a gente está aí à disposição, se alguém quiser encontrar, conversar, consultar, a gente está de portas abertas. Eu te agradeço muito, assim, quando eu falei que eu ia fazer essa live com você, todo mundo, ai, doutor Francisco, ele é ótimo, foi só elogios para você. Aqui em Belo Horizonte todo mundo te conhece e eu fiquei muito satisfeita com isso. Te agradeço, enfim, porque você sempre me acolheu, como eu falei, desde que eu cheguei, ninguém conhecia o X-Frágil aqui, você me acolheu, isso foi muito importante para mim. Então, muito obrigada. Eu vou deixar os seus contatos aqui também quando eu salvar. Quem Tá, quiser joia. também me perguntar, gente, tirar dúvidas, enfim, sobre o X-Frágil principalmente. Eu não fiz a FIV ainda, então não é algo que eu possa dizer muito, mas a parte de congelamento eu já fiz. Então, quem quiser conversar, eu fico à disposição no direct ou no meu WhatsApp. E quem quiser adquirir o livro também pode me chamar ou pode só clicar na bio, que tem todo o passo a passo lá, tá bem simples. E eu agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, as perguntas, a participação, todo mundo que compartilhou. E é isso, vamos nos ajudar, porque esse assunto não pode ser tabu. E eu tenho certeza que esse sonho da maternidade é um direito de todas as mulheres. E em breve, quem sabe, um dia eu vou realizar o meu com certeza. Tá bom? Obrigada, doutor, e a gente marca a segunda, tá? Obrigado, Luciana. Boa Um noite a todos. Um abraço, boa abraço. noite, Até gente. mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Vou encerrar e vou salvar aqui para deixar no meu perfil, tá? Tchauzinho.